achou que não ia ter canal Cura Quântica hoje? Assustei, velho. Achou errado, otário. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cura Quântica, eu sou o Morangão. Eu sou o Mitri. E pois é, acho que talvez você já se perguntou aí por que diabos um elétron não cai no núcleo de um átomo, sendo que positivo atrai negativo e vice-versa, né? Porque ele não só... Bom, cara, então vamos supor um elétron que está preso a um átomo, ou seja, ele está preso, está interagindo com o núcleo atômico ali até uma determinada região, até uma determinada distância desse núcleo. É como se ele tivesse a possibilidade de estar em qualquer lugar dessa região, até que a gente pense em observar exatamente onde que ele está. A partir do momento que a gente faz isso, tenta observar onde que o elétron está, a gente meio que define uma posição exata para ele. Então isso quer dizer que as mentes conscientes, só de observar o universo ao redor e tal, conseguem interferir nele? Tipo assim, é como se tivesse um poder de super-herói ou super-vilão pra interferir nas coisas só de olhar? Um instituto bem famoso diz que isso é possível, o IMBP. Ai, mano, na moral, seria muito doido se isso tudo fosse verdade, né? Imagina se a gente conseguisse ter superpoderes assim. Seria louco, né? Bom, na verdade eu não sei se tem como a gente mudar, né, a realidade de alguma forma, observando e tal. Mas uma coisa eu te garanto, através da física quântica isso não é possível. Então bora entender um pouco do princípio da incerteza de Heisenberg. You're goddamn right. E o efeito do observador. E vamos ver que a física quântica, mesmo que ela não nos dê poderes místicos aí, ela pode ser muito mais fascinante do que essas peças que uma galera anda pregando por aí, né? Então vamos lá, saca só, olha só que doido. Eu tô olhando pro Morangão aqui agora. Isso só é possível porque tem luz chegando no Morangão e o Morangão tá espalhando luz pela sala inteira, pelo quarto inteiro que a gente tá aqui agora. E tem luz que tá sendo espalhada pelo corpo dele que tá chegando diretamente no meu olho, assim como tem luz que tá saindo do corpo dele chegando diretamente na câmera. E se tivesse alguma outra pessoa aqui, ia ter luz saindo do corpo dele sendo espalhada para diretamente os olhos dessa pessoa e assim a gente consegue enxergar o Morangão. Então se o quarto tivesse de luz apagada, e eu quisesse saber onde ele está, ou falando como um físico, se eu quisesse medir sua posição, o que eu preciso fazer é bem simples. Eu só preciso tacar a luz na amostra que eu vou enxergar ela com precisão. Mas agora imagina a situação em que eu diminuí umas bilhões de vezes e fiquei do tamanho aí de átomos e moléculas, bem pequenininho. Virou um moranguinho. Isso mesmo. Agora, de luz apagada, o Mitri quer saber onde que o moranguinho está. Talvez nessa situação a resposta não seja tão simples. Nesse novo cenário, acender a luz para ver onde a gente acha que ele está pode inclusive machucar o moranguinho. Isso daí inclusive vai influenciar diretamente o estado dele. Então, para começar a entender isso que a gente está falando aqui, a gente tem que voltar no trabalho do Louis de Broglie em 1924, quando ele defendeu sua tese de doutorado, em que ele atribuía à matéria características de ondas. Tipo assim, da mesma forma que a luz pode ter características de partículas, igual a gente falou no nosso vídeo do efeito fotoelétrico, então as partículas podem ter características de ondas. E isso foi verificado experimentalmente 5 anos depois e rendeu ao Louis de Broglie um prêmio Nobel. Então se a gente já sabe que onda consegue se comportar como matéria, depois desse trabalho a gente consegue saber que matéria também pode se comportar como onda. O único problema é que no nosso dia a dia a gente não consegue ver isso com clareza, porque para as coisas grandes, no tamanho macro que a gente está acostumado a ver, esse comportamento da matéria ondulatória não é tão perceptível. Mas quando a gente mexe com escala bem pequenininha, tipo que seria um moranguinho, aí isso daí já começa a fazer total sentido e começa a ser 100% perceptível. Então, só para dar um gostinho aí, o comprimento de onda da matéria proposto pelo de Broglie seria dado por lambda, que é o comprimento de onda, é igual a h, que é a constante de Planck, dividido pelo momento linear, né, da partícula. E o momento linear é o produto da massa vezes a sua velocidade. Então imagina que eu estou correndo numa velocidade de uns 20 km por hora, é uns 6 metros por segundo mais ou menos aí. E eu quero saber como está meu comportamento ondulatório. O comprimento de onda associado ao meu corpo nesse caso seria lambda igual a h sobre p, que é o que a gente já falou aqui, e nesse caso vai dar um resultado de 1,6 vezes 10 elevado a menos 36 metros. É bem pequeno isso aí, né?
Olha só para esse número, isso daí significa que pra gente conseguir ver o morangão tendo um comportamento ondulatório, tipo, sei lá, difratando por um obstáculo, ele teria que ter um comprimento de onda da mesma ordem de grandeza que o obstáculo. Então esse obstáculo teria que ser muito menor do que o tamanho do morangão, então era impossível da gente conseguir ver o morangão difratar. Mas só que pensar nessa situação para um elétron com 1% da velocidade da luz, por exemplo, já rola. Essas mesmas contas levariam ao resultado de 2,4 vezes 10 a menos 10 metros. O que é factível, porque para obstáculos do tamanho de algumas ordens de grandeza de átomos, a gente já consegue ver sim o comportamento ondulatório para um elétron. Um experimento desse tipo foi feito para testar a validade das propostas do de Broglie. Ele foi feito com elétrons sendo lançados em uma fenda dupla e após passarem por essas fendas, eles chegavam a um anteparo que mostrava onde eles estavam chegando. O que o experimento revelou foi que os elétrons chegam com mais intensidade em alguns pontos, enquanto em outros eles nem chegam direito. Rola então o famoso padrão de interferência, o efeito que rola em ondas, agora com os elétrons. Aí, tá vendo? É justamente isso que permite a gente usar a interpretação ondulatória do elétron como sendo uma realidade física válida. E mesmo que esse experimento fosse feito tacando elétron por elétron, cada um separadamente pelas fendas, a gente ia observar depois no anteparo que o padrão de interferência ia estar lá feito do mesmo jeito, bonitinho. Pois é, loucura total, né? Quem quiser saber mais disso, deixa um salve aqui nos comentários pra gente fazer um vídeo sobre isso especificamente. Mas calma aí, mano, na moral, e se eu quiser saber exatamente por qual das fendas que o elétron passou? Aí rola um bagulho que é tipo muito louco, porque se a gente bota algum objeto para medir exatamente onde o elétron está passando, o padrão de interferência lá no anteparo desaparece totalmente, é uma coisa muito louca. A ideia de medir por qual fenda o elétron está passando é basicamente a mesma do quarto com o eu moranguinho. Seria basicamente jogar luz nos arredores das fendas ali, para quando o elétron passasse, a luz ia interagir com ele e ela ia refletir, passando informações pra gente de onde o elétron tava, né? Mas lembra que a gente comentou que quando a gente tá mexendo com escalas atômicas, tacar a luz a gente poderia estar inclusive machucando o moranguinho? Aí a gente começa a ficar com um rolê um pouco mais complexo e para entender melhor isso a gente precisa de fazer algumas considerações. Primeiro de tudo, para que uma onda contorne um obstáculo, pela ideia de difração, a gente sabe que seu comprimento de onda deve ser da mesma ordem de grandeza que o obstáculo aí, né, ou a fenda. Para que haja esse padrão de interferência dos elétrons, D deve ser da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda associada ao elétron. A gente já viu que isso é possível, tranquilo. A segunda coisa é que a luz incidente para medição, a luz que a gente está atacando para conseguir ver o que está acontecendo, deve ter comprimento de onda menor do que a distância D, para que eu saiba de que fenda veio essa detecção. A terceira coisa é que o momento do fóton que ilumina o elétron deve ser da ordem I de H sobre D, já que seu comprimento de onda é menor do que D, isso tem que ser da ordem do momento do elétron. E por fim, a quarta coisa é que rola transferência de momento durante a iluminação. E isso modifica o momento do elétron numa quantidade maior ou igual ao do momento que ele já tinha. Isso não é interessante pra gente, porque a gente tá mudando diretamente o nosso experimento. Bom, e com isso a gente acabou de passar a essência do princípio da incerteza, uma vez que para esses objetos nas escalas atômicas, a gente não consegue medir com os nossos sentidos, tem que ter sempre alguma coisa intermediando essa relação aí, no caso é a luz que a gente manda para interagir com o elétron. Permita-me citar a fala de Paul Dirac. Sinta-se à vontade. Cara, bonitinho demais, saca só, olha só. Existe um limite para os nossos poderes de observação e para o mínimo de perturbação que acompanha o nosso ato de observação. Um limite que é inerente à natureza das coisas e que nunca pode ser vencido pelo aperfeiçoamento da técnica, da habilidade do observador. Profundo, né, cara? É muito doido, né, você pensar isso. Então entramos aqui numa situação onde a gente quer descrever e medir um objeto que tem comportamento ondulatório, mas apesar disso, pode ser encontrado no espaço. A gente vai atribuir a esse objeto um pacote de onda. Então é como se a gente estivesse pensando numa onda que, apesar de ser onda, pode ser encontrada no espaço a partir de um valor Δx. Pois é, o mais louco é que a gente pode comparar esse pacote de onda com um fenômeno ondulatório chamado batimento. Tipo assim, quando a gente tem duas frequências muito próximas, elas se sobrepõem e fazem um padrão desse tipo aqui, ó. E não é que o batimento se parece com um pacote de onda que se repete indefinidamente? Para a gente conseguir o padrão de apenas um pacote de ondas, ao invés de somar apenas duas ondas de frequências muito próximas, a gente pode somar uma quantidade enorme de ondas no intervalo contínuo de frequências aí, que a gente vai chamar de grandeza ΔK. Daí a distância entre os batimentos aumenta até o infinito e a gente pode obter somente o nosso pacote de ondas.
Mas pode ficar tranquilo que a gente não vai aprofundar demais nesse rolê matemático nosso não. Mas, se você é um entusiasta do assunto e quiser saber melhor, a gente tá falando sobre séries de Fourier, é só você contatar a gente que a gente troca ideia melhor sobre isso. Mas o lance é que se quisermos localizar ainda mais o nosso objeto, basta somar mais ondas no nosso ΔK. Ou seja, para o nosso ΔX diminuir, o nosso ΔK tem que aumentar. Vocês já perceberam que o K tem uma relação com o comprimento de onda, né? Então, matematicamente, o K é igual a 2π dividido por lambda. E a gente sabe que lambda tem uma relação com o momento de uma partícula, como proposto por de Broglie. Dessa forma, a gente pode escrever uma relação em termos de posição e momento de uma partícula, que a matemática por trás é um pouco elaborada, mas o produto final nós vamos ver agora. Se você estava atento aqui no monitor, aqui atrás do Mitre, essa é a relação que a gente está falando agora. ΔX vezes ΔP é maior ou igual ao H cortado sobre 2. Na verdade, esse H cortado ele é uma simplificação do H, que é a constante de Planck, dividido por 2π, que é algo tão frequente na quântica, né, que o pessoal simplificou nesse H cortado de uma vez. Virou um apelidinho para uma coisa comum, né? Exatamente. O princípio da incerteza, então, nos conta que a gente não consegue encontrar, a gente não consegue definir posição e momento simultaneamente no experimento. Então, com essa relação que a gente tem aí, ΔX vezes ΔP maior ou igual ao H cortado sobre 2, a gente vê que para localizar muito bem o nosso ente, né, nosso elétron no caso, que a gente está falando aqui no vídeo, o nosso ΔP vai aumentar muito. A gente vai saber bem a posição, mas não vai saber nada do seu momento e vice-versa, né? Justamente para satisfazer essa relação matemática. Só para ter uma noção, tipo assim, o que é o ΔX? O ΔX é a região do espaço onde a partícula pode estar. Se você diminui o ΔX, ou seja, você sabe exatamente o ponto onde ela está, você joga o ΔX para zero, tipo, você sabe exatamente onde ele está. O ΔP vai ter que ir para onde? Para infinito. Infinito. A gente perde toda a informação sobre o momento do elétron, da partícula no caso. E vice-versa, né? Se a gente tem um momento muito bem definido, ou seja, o ΔP é zero, a posição pode ser qualquer um. E a segunda parte do princípio da incerteza relaciona agora a energia associada a uma partícula com o tempo necessário para fazer a medida dessa energia. Ou seja, assim como a gente via antes na nossa relação, a relação entre duas grandezas de incerteza, onde quando você tem uma muito bem definida, a outra fica com uma indefinição muito grande, aqui você vai ter essa relação valendo para energia e para tempo. Então, se a gente não pode ter ao mesmo tempo, né, com precisão, a posição e o momento de uma partícula, ou então a energia e o seu tempo, a gente não pode ter também uma certeza nas condições iniciais de um sistema e, consequentemente, as finais. O que a gente pode ter é uma probabilidade dessas condições nesses sistemas. Isso é meio esquisito, né, mano? Loucura. Vamos fazer um paralelo disso com meio que um exercício metafórico, assim? Uma coisa no mundo real, né, macro, que a gente consegue ver, e simular também uma situação com as condições parecidas, mas pensando no mundo micro, com um moranguinho ou com um elétronzinho. Então, para começar, vamos imaginar uma situação em que a gente tem um projétil saindo de uma arma. Para uma 380mm, ou o famoso 3/8, os projéteis têm em média 6 gramas e uma velocidade de 300 metros por segundo. Vamos comparar essa situação com a de um elétron, mantendo todas as condições aí do sistema, mas só trocando a bala pelo elétron mesmo. A gente pegar e falar que a incerteza dos dois em relação à velocidade é de 0,01%, ou seja, eles têm a velocidade muito bem definida, com que precisão que a gente consegue saber a posição de cada um dos nossos objetos do experimento. Lembrando que estamos fazendo a medida da posição simultaneamente com o movimento da partícula, hein? Bom, então tendo essa situação que a gente sugeriu aí, a incerteza na posição do projétil é da ordem de 10 a menos 31 metros. Já para o elétron, essa incerteza é de 2 milímetros mais ou menos aí. Repara só que para o projétil, que é um objeto físico que a gente conseguiria ver, né? Eu não tenho um aqui nem em casa, né, mano? Mas a gente consegue ver, a gente consegue determinar quase que pontualmente onde ele está. Agora, pro caso do elétron, a gente pensar em 2 milímetros, cara, 2 milímetros, olha só, a gente consegue ver com a régua, não precisa de focar não. Com 2 milímetros de imprecisão para uma partícula que a gente não consegue nem sonhar em ver com os olhos nus, tipo assim, são 10 milhões de vezes o tamanho do elétron, mais ou menos. Ele pode estar em qualquer lugar dentro desse espaço de imprecisão. Ah, então isso tudo que a gente tá falando de princípio de incerteza aí, nos dá uma possível interpretação para responder aquela pergunta do começo do vídeo, né? Sabe o elétron? Ele não cai no núcleo, não cai no núcleo do átomo. E olha só, o elétron então vai ter um núcleo atômico, o elétron vai estar distribuído numa região aqui em volta, né? Então ele tem um ΔX, uma incerteza aí.
E ele tem um certo ΔP também, né? Tem uma incerteza no momento dele. Se esse ΔX tender a 0, o ΔP vai aumentar infinitamente. Então ele vai ter, né? Vai acabar tendo inclusive uma energia muito grande que faria ele escapar do átomo ao invés de cair no núcleo. Ó que viagem. Tem ligação direta com a velocidade é subcabulosa e ele, ó... Pois é, então essa é uma das interpretações possíveis de por que o elétron não cai no núcleo do átomo, sendo que eles estão sendo atraídos. Da hora, hein? Bom, eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos a gente pira na ciência que está envolvida por trás de todas essas discussões que a gente sempre traz pro canal. No início do vídeo a gente fez umas brincadeiras com alguns misticismos que levam o nome da física quântica e às vezes levam o nome da física como um todo, né? E aí fica a pergunta, cara, que eu vou estender pra você aqui agora. Será que essa galera faz essa associação achando que isso vai deixar a visão de vida, a visão de mundo, a visão de universo e natureza como uma visão mais poética, mais bonita? Pô, mano, na real que eu não sei, velho, mas eu acho muito fantástico isso, a gente ver como que a física ela é contraintuitiva e que a gente pode testar isso e ver se é válido ou não, né? Então inúmeros testes são feitos com inúmeros cientistas que vão testando e provando ou refutando as ideias que a gente tem e vão dando credibilidade para essas contra-intuitividades, né? Ou não. Então, né, a gente pode ou passar algumas ideias nos testes ou refutar algumas ideias nesse teste. E a natureza é muito bizarra e talvez a ciência seja a ferramenta mais prática pra gente poder estudar essa natureza bizarra. Cara, se isso não é bonito, se isso não é poético, eu não sei o que é, velho. Na moral. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de curtir. O que foi, mano? É porque você falou curtir com uma precisão muito rápida, o meu compartilhar ficou uma certeza bem grande, tá ligado? Valeu. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Eu assustei aqui já.